Aí, aqui é Gi Carvalho. No vídeo de hoje eu trouxe a gravação de uma operação que eu fiz na sexta-feira, dia 25/8, que eu queria mostrar e comentar um pouquinho dessa operação com vocês. Eu não consegui ter a gravação completa, porque parte dela ela travou, porque essa operação durou quase 50 minutos e depois de um tempo, quando vai fazer a compilação do vídeo, ele acaba dando umas travadas, ficou todo pixelado, então não deu para aproveitar o vídeo inteiro. Mas a parte principal, que era a entrada, o início da condução, que é o que eu queria mostrar para vocês, eu consegui nessa operação. Então, eu tô aqui com um vídeo, vou comentar o vídeo, né, da gravação. Foi na sexta-feira, um dia em que no dia 25/8, que o mercado estava claramente em dia em tendência de queda. Eu fiz essa minha entrada por falha de topo. Por que eu fiz a minha entrada na falha de topo? O dia estava em tendência de queda. Desse lado aqui, eu tenho 20R me mostrando que o preço estava trabalhando abaixo das médias. No 25R também estava, né? No macro estava trabalhando abaixo das médias. Então, era muito mais interessante focar em fazer vendas. Então, eu tomei a decisão de fazer uma entrada na falha de topo. Por que eu fiz essa minha entrada? E algumas pessoas vão falar assim, o porquê que você considera esse ponto aqui uma falha de topo e não considera isso aqui como uma falha de topo? Então, primeira coisa que é bem interessante, muitas pessoas me cobram vídeo de falha, aquela coisa toda, mas é um tipo de conhecimento que eu acho muito específico, eu acho muito perigoso, como eu posso dizer, colocar isso num vídeo, porque é muito subjetivo. Então, eu não gosto, não me sinto confortável, porque como vocês sabem, tudo que eu faço eu coloco aí no canal de forma gratuita, para quem quer fazer, mas ainda assim eu recebo muitos haters perturbando, reclamando, como se eu tivesse prejudicando as pessoas. Então eu prefiro aquilo que não é subjetivo, ok. O que tem subjetividade eu prefiro não passar. Eu vou explicar qual que foi a minha análise, o que eu faço, mas aí cada um vai analisar de uma forma, enfim. Eu considero não só um topo mais baixo, como também eu considero o tamanho do movimento. Então não é qualquer topinho mais baixo que aconteceu que eu considero uma entrada válida. Isso eu agi. Eu não estou dizendo que eu estou certo, que eu estou errada. Eu digo que é a forma que eu prefiro fazer e me sinto mais confortável. Então, quando faz esse retorninho aqui nessa média de 9, primeiro que retorno à média de 9 para mim é lixo, eu não faço. Nossa, mas como você está sendo grosseiro em falar isso num renco curto? Para mim, isso é pedir para ficar sendo estopado. Respeito quem faz, quem gosta, para mim não funciona. Com o meu perfil operacional não dá, eu não gosto. Então eu prefiro não fazer. Estou falando disso em rencos menores. Fazer isso a partir de um 20R, lindo, tranquilo. Num renco curto, vai acontecer o tempo todo. Com esse vídeo parado, se a gente pega aqui, olha a quantidade de vezes. Eu não gosto, não é meu perfil operacional, não adianta, então eu não faço, eu não gosto. Então, eu só faço falha de topo se o movimento anterior tiver uma expressão. Esse movimento curto com 2 boxes eu não faço. Eu prefiro aqueles movimentos mais longos. Então aqui para mim era uma entrada clara na tendência do dia, então fazia super sentido fazer a minha entrada. Então eu faço a minha entrada no ponto correto, eu sempre coloco um tiquezinho abaixo, né, do ponto correto de entrada. Nesse caso, não coloquei o stop de 160 pontos, que ficaria pouquinho acima do topo, porque o correto para entrar em falha de fundo e falha de topo é posicionar o seu stop no topo anterior. O topo anterior não é o topo do gatilho, é o topo anterior. Então, esse é o correto. A maioria faz, até eu, muitas vezes, eu deixo o stop padrão de 160 pontos, mas não é o mais correto. É claro que você vai ter um stop maior, mas a segurança para esse tipo de operacional é isso. Então, esse é o correto de ser feito. Por isso, muitas vezes a pessoa entra estopada, depois vai a favor e fala, nossa, entrei, estopou, depois foi. Se você está entrando numa falha de topo, o correto é você sair somente se reverter isso. Então, nesse caso, eu entrei na falha do topo, colocando o meu stop acima do topo anterior, que gerou o gatilho da minha entrada.
Então eu fiz a minha entrada nessa operação. Nesse caso, eu não considero estocástico, porque eu não estou entrando no cruzamento, eu estou entrando numa falha, então eu não levo em consideração, ainda mais quando a gente está falando de um dia que passou em queda. É óbvio que o estocástico ele não vai ter subido, porque ele não fez movimento de alta para chegar na linha do 80, 85 para depois cair. Eu vou dar play aqui agora, aí vocês vão ver que aí ele ficou fazendo essa movimentação. Eu não vou deixar o vídeo na velocidade normal dele, porque senão não tem Cristo que aguente ficar olhando essa operação inteira. Só que eu consegui livrar, eu acho que 35 minutos de operação, mas durou mais de 50 minutos. Então vocês vão perceber que ele ficou aqui, eu fiz a minha entrada, eu comecei a gravar depois, então ele chegou e a favor, depois ele começou a ir contra, e bora, tá indo contra, tá indo contra. Uma coisa que eu sempre falo, é claro que a gente sempre quer proteger a operação. Por quê? Eu não quero ter o risco de perder. Mas a partir do momento que você assume o risco, você tem que aceitar o risco. Porque se toda vez que ele anda um pouquinho você protege, há a chance de sempre ele te tirar. Então eu acho que aí é mais uma questão de melhorar a análise para fazer entradas melhores, mas skin the game. Ou você ganha, ou você perde. Porque vai acontecer inúmeras vezes de você proteger, porque andou, sei lá, 100, 150 pontos, ele vai voltar a te tirar e depois ele vai andar a favor. Eu sou muito favorável a não fazer a proteção, ou, andou 150 pontos, ao invés de colocar na entrada, sei lá, diminui metade do seu stop. Mas enfim, o ideal é ficar nessa operação, não mexer no stop, até de fato ela te pagar pelo menos o gain mínimo, e aí sim você começar a pensar em proteger, enfim. Quem consegue fazer parcial é ótimo, porque você já livra o risco nesse momento. Então, aqui ele ficou bastante tempo aqui, vou dar uma aceleradinha aqui, adiantadinha aqui no vídeo, para ver o que aconteceu. Aí ele vai, fica a favor, mas foi uma operação que demorou bastante, ficou num lenga-lenga danado, e meu stop ficou lá quietinho. Eu vou acelerar mais um pouquinho aqui, para ficar mais dinâmico, porque senão a gente dorme vendo isso aqui. Ó, ele voltou aí contra, já 90 pontos contra, e eu não mexi no meu stop, eu deixei ele lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se consigo. 100 pontos, aparentemente foi o máximo que ele ficou negativo. Aí depois de novo, voltou aí a favor. Você fala que normalmente quando você entra numa operação, ela vai contra uma vez, depois que ela vai a favor, quando ela começa a andar, você protege. Normalmente eu faço isso, mas não quando eu estou numa operação a favor da tendência e a tendência está clara. Por quê? Porque o mercado ele está ali fazendo aquela movimentação natural dele, expansão e retração, então eu não quero sair de uma operação que eu estou a favor, que eu sei que eu estou a favor da tendência, então eu vou me manter na operação. Aqui eu vou adiantar de novo, aí ele começou a ir a favor e fica lá no lenga-lenga e vai para lá e vai para cá, não sabe se vai, não sabe se fica. Aí de novo ele sobe, fica negativo de novo. Aí aqui novamente, poxa, mas ele tá indo, voltando, não era melhor sair então dessa operação? Não, exatamente pelo fato de eu estar fazendo uma operação a favor da tendência. Então me sinto confortável em segurar e sabendo que o meu stop tá ali quietinho e claro, principalmente, né? Era um dia que eu já estava com os meus pontos garantidos, já tinha batido minha meta ali, então dá mais tranquilidade. Adiantar aqui de novo. Adiantar um pouco mais, novamente ele começa a ir a favor. Adianta, deixa eu voltar aqui, para vocês perceberem. Eu sempre entro nas minhas operações com trailing stop pronto, eu sempre comento isso com vocês. Como na questão de, energia, queda, isso, por segurança eu sempre faço isso. Só que igual aqui, eu tô fazendo uma operação a favor da tendência que eu quero tentar estender, porque eu acredito que tem chão para andar. A hora que o meu trailing stop, deixa eu dar pausa. A hora que o meu trailing, nem precisa dar pausa também, né? A hora que o meu trailing stop protege, eu não quero ficar nessa distância, imagina, quer ficar 50, 100 pontos de distância só? De jeito nenhum, eu não quero. Então eu mexo nele, volto ele lá para cima, pro lugarzinho de onde ele não deveria ter saído. Aí aqui, como o preço já andou um pouco mais, eu coloco só acima desse topinho, porque eu já tinha testado algumas vezes, né, da minha entrada, e eu deixo aqui em cima. Mas eu não quero aquela proteção justinha não, porque a chance dele me tirar é muito grande. Aí de novo, e ele tenta, aí eu trago ele de volta. E aí o mercado resolve começar a andar ao meu favor.
Aqui o estocástico está virado para baixo já, comprovando uma tendência de queda, independente da altura que ele está, né? Mas ele já cruzou a média aqui, então indicando que ele ia fazer a queda. Aí ele começa a fazer o movimento de queda. E aí, a partir daí, eu começo a proteger, a querer, né, proteger a minha operação. Bora lá. Aí aqui eu olho para ver como que tá o MACD. O MACD ainda não está vendedor nesse momento, mas lembrando, eu entrei por uma falha de topo e não por um cruzamento. Se eu fosse entrar nesse momento pelo cruzamento, tendo como gatilho o MACD, eu não teria feito uma entrada nem pelo curto nem pelo longo, estava dando condições de fazer entrada. Vou acelerar aqui um pouquinho, vamos adiantando. Ó, só agora o MACD começa a ficar vendedor, quer dizer, ele teria que fechar esse box na abertura do próximo, que o MACD ia dar condições de fazer uma entrada nessa queda. E aí já entra com bastante atraso. Por isso que eu prefiro o estocástico do que o MACD. Aí aqui, ó, o vídeo já tá quase acabando. Ó, aqui, ó, vocês percebam, 33 minutos de operação, quer dizer, 33 minutos que eu comecei a gravar. Porque eu comecei a gravar, já tinha ido a favor, já tinha ido contra, quer dizer, foi uma operação que demorou mais de 1 hora. E ali, é o que eu falo para vocês, é na calma e elegância, não adianta ficar desesperado. Entrou, deixar o trade correr, deixar espaço para ele correr. Nessa operação eu saí com 400 pontos. Ela começou a dar aquela enroscadinha, como eu já estava fazendo as últimas operações do dia, ele estava muito próximo à última banda da VWAP Bands, na verdade, estava rompendo a segunda banda da VWAP Bands, eu preferi sair dessa operação com 400 pontos. Ó, mas o máximo que ela andou aqui, vamos deixar andar aqui para ver. Já acabou o teste do vídeo, peraí. Bora colocar aqui no finalzinho. Ó, 430 pontos. Eu acho que chegou a andar uns 480 pontos. Como tá vendo que ali no... Deixa eu ver se consigo dar pausa aqui. Ó, tinha um lote grande aqui, que ia dar uma segurada. A hora que eu vi esse lote grande, eu falei, não, melhor eu sair dessa operação, porque eu acho que ele não vai ter força para romper. E preferi sair da operação e sair com 400 pontos. Então, vejam, dá para a gente conduzir a operação sem tanto desespero, e fazendo aos poucos, deixar o trade correr. Quando estamos operando a favor da tendência, fica sempre mais tranquilo de operar. É claro, dias como hoje, que foi um dia extremamente lateral, fica bastante difícil de operar. Agora, dias em que a tendência está clara é quando a gente tem que aproveitar. Então vamos pensar assim, dia que o mercado está lateral, vai me dar menos oportunidades, eu vou fazer trades mais curtos. Agora, o dia que o mercado está com a tendência clara, está me dando possibilidade de entrada, nesse dia eu tenho que surfar a onda, porque eu vou ter um equilíbrio. Em dias não tão bons, meus trades vão ser curtos, vão ser poucos pontos. Nos dias que a tendência está clara, vou fazer trades mais longos, pegar mais pontos. E no final do mês a conta fecha linda. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. É só para realmente, de fato, mostrar para vocês uma operação inteira em andamento, quer dizer, não está inteira, mas quase inteira em andamento, para vocês entenderem que nem sempre ficar protegendo vai ser a melhor solução. Então é isso, qualquer dúvida deixem nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.